Daniel Silveira e o trabalho com o qual devemos estar mais bem familiarizados. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de responder especificamente ao fariseu Silveira, né? Nosso amigo Daniel, líder do Congresso MV, que tem feito aí uma das suas últimas polêmicas na internet, acusando o Dr. Wilson Paroski de estar se afastando da fé adventista, colocou lá vários textos da Ellen White, não sei mais o que, e suscitou um pouco de uma discussão interessante. Nós vamos dar a nossa contribuição em relação ao debate. Beleza? É muito interessante que o Daniel Silveira chamou aquilo que ele gravou, esses últimos 2 vídeos idiota deles aí, de uma auditoria teológica independente. É interessante, né? Um mundo onde Daniel Silveira acha que pode fazer auditoria na teologia de Wilson Paroski, né? É um excelente exemplo do tipo poste fazendo xixi no cachorro, né? Mas tudo bem, esse é o mundo no qual a gente vive, é o mundo com o qual a gente precisa lidar, e vamos lidar com as questões de frente, sem querer diminuir a pessoa do Daniel em função do grande doutor e pastor Wilson Paroski. Não é esse o espírito. O espírito é analisar o mérito da discussão teológica que o Daniel levantou, à luz das fontes aí que realmente pertencem à base, ao fundamento da fé adventista. Acima de tudo, a Bíblia, mas também os escritos de Ellen White. E como o Daniel gosta muito de argumentar a partir da obra de Ellen White, é com a nossa profetisa que eu começo a minha análise. E assim diz Ellen White: Satanás concebe inúmeros planos para nos ocupar a mente, para que ela não se detenha no próprio trabalho com que devemos estar mais bem familiarizados. A citação foi tirada do livro Conselhos para a Igreja, página 357, aqui na minha versão do Conectados com Jesus, no capítulo Cristo, nosso grande sumo sacerdote, tá bom? Que é uma apresentação resumida, simplificada, da posição de Cristo como grande sumo sacerdote no santuário celestial, beleza? Este é um tema extraordinário, muito caro à fé adventista, um tema que nos dá identidade como igreja, que contextualiza as nossas compreensões soteriológicas, escatológicas e teológicas, também cristológicas. Basicamente toda a nossa teologia passa pela doutrina do santuário e não temos nenhuma dificuldade com essa doutrina, pelo contrário, né? O nosso propósito como adventistas é, conhecendo bem a nossa doutrina, inclusive explicá-la com propriedade, desfazendo espantalhos e equívocos de outros cristãos que mal compreendem e mal aplicam a nossa percepção a respeito do tema. E esse assunto é muito amplo, muito bonito, muito rico, e vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo com ele. Entretanto, Daniel Silveira, eu não vou fazer inicialmente uma discussão em Ellen White. Antes disso, nós vamos para a Bíblia, inclusive nesse ponto, a infidelidade, a forma como a própria Ellen White coloca as questões, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é para ela que a gente vai apelar para compreender bem esse tema. Se esse é o tema a respeito do qual a gente tem que estar muito bem familiarizado, e eu creio que você, Daniel Silveira, não está bem familiarizado com o tema, então nada mais justo que a gente esclarecer um pouquinho as questões a partir da palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, e eu peço que aqueles que puderem abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 5, que inclusive é um pouco assim de um ápice da argumentação do autor da carta aos Hebreus, que é uma carta extraordinária e que contribui muito para a visão adventista do santuário, da relação entre o ministério terrestre e o ministério celestial, o ministério dos levitas e o ministério de Cristo. E é tudo muito interessante na carta aos Hebreus, é uma das minhas prediletas do Novo Testamento, sem sombra de dúvidas. E Hebreus 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ora,
O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer, tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para fazer o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A argumentação do autor da carta aos Hebreus aqui é extremamente interessante, ela meio que é o ápice, né, da carta. O essencial de tudo que a gente ensinou até aqui é que Cristo é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote no santuário celestial, sentado à destra do trono, muito legal a linguagem toda, e o sumo sacerdote ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios, mas se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele teria, porque ainda tem aí o sumo sacerdote, segundo a lei, etc. Isso inclusive indica que talvez, e muito provavelmente a carta aos Hebreus foi escrita antes da destruição do templo no ano 70. Mas aqui o que há é que entre os cristãos já há essa percepção de que, diante da obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, todo aquele sistema levítico de sacrifícios e etc., ele é relativizado, ele é superado por algo extremamente superior, né? E o autor da carta aos Hebreus está argumentando em função disso e explicando, né, a superioridade de Cristo em função dos sacrifícios do Antigo Testamento, do ministério do Antigo Testamento, a superioridade do santuário celestial em comparação com o santuário terrestre e tudo mais. E no meio da argumentação aqui, o autor da carta aos Hebreus diz que os sacerdotes do templo terrestre, né, do santuário da terra, eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, né? E aqui as implicações não poderiam ser maiores, né? Imagine que, por exemplo, lá no santuário da terra tinha derramamento de sangue e etc. Agora, em função do ministério celestial de Cristo no santuário do céu, vai ter derramamento de sangue. Naturalmente, essa contraposição não nega que existam muitas diferenças entre o céu e a terra, ou entre o sangue de animais e o sangue de Cristo, ou mesmo entre a pluralidade dos sacrifícios de animais e a singularidade do sacrifício de Cristo. Então é importante entender, quando a gente contrapõe e compara o santuário da terra com o santuário do céu, existem harmonias e existem divergências, e aí o ponto polêmico realmente é definir o sentido exato das harmonias e não mal aplicar aquilo que seja divergência, né? Daqui a pouco tem herege ensinando que Jesus morreu 1 milhão de vezes porque tinha 1 milhão de sacrifícios no santuário, e aí é uma aplicação herética, equivocada e ruim. Entretanto, em outro sentido, o que existe é um santuário na terra que revela as próprias dinâmicas celestiais, e isso vai começar a ficar muito interessante, já que essa obra, que especialmente a obra celestial de Cristo, é aquela com a qual a gente tem que estar mais bem familiarizado, então agora a gente vai ter que voltar ao Antigo Testamento, compreender um pouco desta obra típica do santuário da terra, para a gente poder entender o ministério celestial de Jesus. Alguém se opõe? Espero que não. Essa é a aplicação e a implicação óbvia e prática daquilo que Hebreus capítulo 8, versos 1 e 5 ensina. Então, se no santuário da terra haviam ministrações que revelam as coisas celestiais, nada melhor do que a gente ir para o santuário da terra e entender como que as coisas funcionavam por lá. Eu não vou fazer uma exposição muito intensa, muito extensa, muito ampla, até porque a gente não teria tempo suficiente para isso num vídeo despretensioso como esse, mas é importante a gente colocar alguns pingos nos is. Então vamos lá para Êxodo 26, verso 33. E ali a Bíblia diz o seguinte:
pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu que vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos, ok? Então, o que existe aqui já inicialmente é a indicação de que no Santuário da Terra existe uma divisão que pertence a um lugar santo e a um lugar santíssimo separados por um véu. Obviamente aqui eu estou dando uma descrição resumida do santuário que continha, por exemplo, outros véus. O véu que separava o pátio do lugar santo também existia, ou mesmo havia ao redor do santuário toda uma estrutura, e também se diz que ali havia um véu, né, que separava o próprio pátio do santuário do arraial de Israel, ok? Então você já começa a perceber que existe uma estrutura geográfica, física, que contém pátio e uma estrutura interna, dividida entre dois compartimentos, um lugar santo e um lugar santíssimo, ok? E basicamente esse é o modelo, né, que foi mostrado a Moisés no monte, e Moisés teve que fazer então o santuário na terra de acordo com esse modelo. E esse modelo representa o quê? Quem pode acertar? O santuário do céu, porque aquela estrutura e aquelas cerimônias que aconteciam no santuário da terra eram feitas em figura e sombra das coisas celestiais, ok? E aí começa um pouco da nossa jornada. Esse santuário da terra, que desta maneira simboliza o santuário do céu, ele funcionava de uma forma muito interessante. Vamos dar uma olhada lá em Levítico capítulo 4. Ali dos versos 3 a 7, a gente não vai ler para ganhar tempo, existe a descrição de se o sacerdote pecasse, ele viria trazer um animal, ia pegar o sangue, colocar o sangue dentro do santuário, etc. E assim se faria expiação pelo pecado daquela pessoa que pecou. O mesmo tipo de dinâmica acontecia em relação aos pecados dos príncipes, do povo, do sacerdote, etc. E isso acontecia especialmente com um foco no lugar santo do santuário celestial. Lá em Levítico 16, entretanto, existem algumas informações muito interessantes. Vamos dar uma lida no verso 2 e no verso 34. O verso 2 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, fala a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E no verso 34 do mesmo capítulo se diz que isto vos será por estatuto perpétuo, ou seja, todo o ritual do dia da expiação, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então veja, olha que coisa interessante. No dia da expiação era o único dia dentro do ritual normal do santuário, que realmente deveria se entrar no lugar santíssimo para fazer expiação uma vez por ano. É um pouco por causa dessas dinâmicas, tanto temporais quanto geográficas, que a gente diz o seguinte, que no santuário da terra havia uma ministração diária no lugar santo e uma ministração anual no lugar santíssimo, ou seja, todos os dias tinha ministração no lugar santo, só uma vez por ano, um dia por ano tinha uma ministração no lugar santíssimo. Por isso a gente diz que no santuário da terra se apresenta o que a gente chama de um ministério bifásico, ok? O santuário, aquele momento ali, a ministração diária no lugar santo e depois uma vez por ano no lugar santíssimo. Beleza? Agora vamos aplicar Hebreus 8, 1 a 5 a esta dinâmica. Então, as coisas celestiais também são divididas numa ministração no lugar santo por um determinado X de tempo e uma ministração menor no lugar santíssimo do santuário celestial. Basicamente, então, é de Hebreus 8, versos 1 a 5, que o Adventismo tira a ideia de que existe um ministério celestial de Cristo bifásico, separado, entre um momento no lugar santo e depois um momento final no lugar santíssimo. E aí existem as compreensões adventistas de que Daniel 8,14 representa
a mudança de fase do lugar santo para o lugar santíssimo ao final das 2.300 tardes e manhãs, interpretadas por nós como se cumprindo no contexto ali de setembro, outubro de 1844. Alguns colocam mais especificamente 22 de outubro de 1844, tá bom? Então basicamente é isso que você precisa entender para compreender um pouco das convicções adventistas em relação a esse tema. Tudo é bastante polêmico, existem interpretações concorrentes e alternativas no mundo católico, no mundo evangélico, mas o adventista tem direito à sua interpretação e basicamente as coisas caminham nessa direção e as bases bíblicas estão aí oferecidas. Hebreus capítulo 8, Êxodo capítulo 26, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 16. Ou seja, quando estamos discutindo a teologia adventista em relação a esses pontos, estamos discutindo essencialmente o quê? A palavra de Deus e não meramente escritos de Ellen White, tá bom? Os escritos de Ellen White têm a sua posição, têm o seu lugar dentro dessa discussão, mas é importante colocar cada coisa em seu lugar e a Bíblia na dianteira, beleza? Ok, fechou. Então alguns já poderiam concluir, ok, que maravilha. Existe um ministério celestial de Cristo que estava tipificado no ministério terrestre dos levitas. E assim como o santuário da terra era dividido em santo e santíssimo, o santuário do céu é dividido em santo e santíssimo. Assim como havia uma ministração diária no lugar santo, há lá no santuário do céu uma ministração no lugar diário. E depois, no final dessa história toda, existe uma ministração anual no lugar santíssimo, e lá no santuário celestial também está havendo um momento final da expiação antes da volta de Jesus. Basicamente essa é a estrutura básica dessa discussão na fé adventista. Beleza? Tudo certo? Sim, beleza, tudo certo, é exatamente isso. Entretanto, a despeito dessas coisas todas que eu aqui disse até aqui, serem bíblicas e serem verdadeiras, existe um elemento um pouco diferente que deve ser considerado à luz de Hebreus 8, versos 1 a 5, quando a gente trata desse assunto, que tem que ver com a ideia da inauguração do santuário. Lá em Êxodo capítulo 40, você pode ler depois na sua casa dos versos 16 a 38, existe ali toda uma descrição do dia em que a construção do tabernáculo no deserto realmente chegou a um fim e naquele dia se erigiu ali o santuário na terra. Aí o que acontece? A descrição desse santuário terminado, levantado ali, diz no verso 20, por exemplo, que Moisés tomou o testemunho, que eram as tábuas dos 10 mandamentos, colocou essas tábuas na Arca da Aliança, meteu os varais na arca e colocou no propiciatório em cima da Arca da Aliança, ou seja, ali na inauguração do santuário, em Êxodo capítulo 40, você vê ali a manipulação dos próprios utensílios colocados no lugar santíssimo, a arca, o propiciatório, as tábuas dos 10 mandamentos, que estavam ali sendo colocados cada coisa em seu lugar para dar-se início aos rituais que seriam levados a efeito e que seriam descritos no livro de Levítico. Inclusive aí, Levítico 4 e Levítico 16, conforme a gente explicou, tá bom? Legal, bacana. Aí depois do final da construção de tudo ali, vem a glória de Deus e se manifesta. E aí a Bíblia inclusive diz que por causa da manifestação dessa glória de Deus, é que Israel sabia a hora de estacionar num lugar ou a hora de levantar acampamento e seguir adiante ali nas peregrinações no deserto. Muito interessante, né? Então, Deus habitava no meio do povo através daquele santuário, cumprindo Êxodo 25, verso 40, e aí acontecia todas essas dinâmicas ali no culto de Israel, tá bom? Importante entender, entretanto, que na inauguração do tabernáculo, ali está Moisés dentro do lugar santíssimo, colocando ali a arca, colocando os 10 mandamentos dentro da arca, a tampa do propiciatório e etc. no lugar santíssimo, tá bom? E aí alguém já poderia começar a falar, peraí, só podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, que era no dia da expiação. Aqui em nenhum momento se diz que eles estavam no dia da expiação para eles poderem entrar no lugar santíssimo. Veja, por exemplo, que em Êxodo 40, verso 17 diz, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês. Esse não era o dia da expiação, ok?
que era no 7º mês, né? O que diz lá Levítico 23, né? Falando do dia da expiação, né? Ao dia 10 do 7º mês. Esse era o dia da expiação. Agora você vê em Êxodo 40, um dia que não era o dia da expiação e tem gente dentro do lugar santíssimo. Opa! O que está acontecendo aqui? Uma contradição entre Levítico 16 e Êxodo 40? Não. O que está acontecendo aqui é algo diferente do que diz lá em Levítico 16. Lá em Levítico 16 se regulamenta o dia da expiação. Aqui em Êxodo 40 se revela a inauguração do santuário, que inclusive também é referida em Levítico 8, verso 10, Números 7, verso 1, quando Moisés está ali dentro com o óleo da unção, ungindo todos os utensílios dentro do santuário, inclusive no lugar santíssimo, porque para ungir tudo tem que ungir o lugar santíssimo também, viu, pessoal? E aí a gente termina a nossa exposição bíblica por enquanto, evocando 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7. E ali vai se falar agora da inauguração do Templo de Salomão. O que acontece? O Templo de Salomão seria então a versão final daquilo que antes era o tabernáculo do deserto. Maravilha? E no verso 7 do capítulo 5 de 2 Crônicas se diz assim: puseram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Olha que coisa interessante. Aqui, mais uma vez, não no dia da expiação tem gente no lugar santíssimo do santuário. Mas que dia foi esse? O dia da inauguração do Templo de Salomão, e ali estavam os sacerdotes, etc, etc, no lugar santíssimo. Beleza? Fechou até aqui? E aí eu gostaria de, à luz de Hebreus 8, versos 1 a 5, colocar as implicações óbvias e bíblicas do que nós estamos ensinando aqui. Se realmente a gente vai levar a sério que o santuário da terra, ali haviam ministrações que eram figuras e sombras das coisas celestiais, nós encontraremos no santuário celestial Jesus no lugar santíssimo, na inauguração do santuário, tanto quanto no dia da expiação. Essas são implicações óbvias e bíblicas, inescapáveis, e é exatamente deste raciocínio bíblico que nós tiramos a nossa percepção de que quando Jesus vai até o lugar santíssimo na sua ascensão, ele entra também no lugar santíssimo, ele não fica restrito ao lugar santo, e isso é óbvio, é bíblico, é correto, é coerente e tudo mais. Isso, porém, não deve ser usado para negar que após a inauguração do santuário inicia-se a primeira fase do ministério celestial de Cristo no lugar santo, e depois de 1844 em diante, o momento da expiação no lugar santíssimo, tudo bem? Existem algumas discussões a respeito destas questões e como que se aplica a realidade do santuário da terra ao santuário do céu, e essas discussões podem ser feitas, seja como for, é inescapável que funciona desta maneira à luz da palavra de Deus. Podemos acabar o nosso vídeo? Infelizmente não, em especial em função da postura de pessoas como o fariseu Silveira. Dá uma olhadinha nesse meme aí. Esse meme representa uma coisa que a gente faz piada, mas que no final das contas é extremamente ruim e triste no adventismo do sétimo dia. Que são aquelas pessoas que estão muito dispostas a crer na Ellen White, a estudar a Ellen White, a proclamar a Ellen White ao mundo, mas praticamente não dão atenção e mérito e razão às questões bíblicas. São aqueles adventistas do sétimo dia que nos envergonham, do tipo de Daniel Silveira. Entretanto, quando a gente fala esse tipo de coisa, começam a surgir um pouco daquelas dúvidas que são naturais também entre aqueles que são interessados no adventismo do sétimo dia, são ex-adventistas e tudo mais. Então quer dizer que existe realmente uma contraposição entre a Ellen White e a Bíblia, e a Ellen White contradiz a Bíblia, e se a Ellen White não contradiz a Bíblia, por que não pode seguir a Ellen White, tem que seguir a Bíblia, e como é que tudo isso funciona? Existem gigantescas discussões dentro do adventismo do sétimo dia a respeito desse tema, e o que eu vou colocar aqui
é simplesmente uma análise de vários textos da Ellen White mesma a respeito desse tema para contrapor a obra diabólica de Daniel Silveira, ok? Esse é o ponto principal aqui. E a gente vai argumentar a partir de agora, não com a Bíblia, porque falar da Bíblia para um Daniel Silveira da vida é a mesma coisa que falar de nada, porque o que realmente lhe interessa é Ellen White. Então, já que esse é o ponto, vamos trabalhar com ele no campo dele, tá bom? Então, Daniel Silveira, preparado para estudar Ellen White? Vem comigo. Bom, o primeiro texto que eu quero comentar com vocês está em Spirit of Prophecy, volume 4, páginas 260 e 261. E aí Ellen White argumenta da seguinte forma, Daniel. Assim como no santuário da terra tinha dois compartimentos, o santo e o santíssimo, assim há dois lugares santos no santuário do céu. E a arca contendo a lei de Deus, o altar de incenso e outros instrumentos de serviço encontrados no santuário da terra, tem seu equivalente no santuário lá do alto. Daniel Silveira, o que a Ellen White está fazendo aqui? Ela está comparando e fazendo equivalências entre o santuário da terra e o santuário do céu. Olha que interessante onde é que isso vai parar. Por essa mesma lógica, se estabelece que se havia uma dedicação completa do santuário na terra, quando da dedicação, incluindo o lugar santíssimo, assim há uma dedicação do santuário celestial completo, incluindo o Santíssimo. Na unção do Santo dos Santos, referida em Daniel 9:24, ao final das 70 semanas. Vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 9. Que diz a Bíblia lá no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. A expressão santo dos santos aqui, ela pode significar o lugar santíssimo do santuário ou o santuário por completo. A melhor explicação é que se refere ao santuário por completo. Mas a gente não pode tropeçar no óbvio. O lugar santíssimo fazia parte do santuário por completo. Tá bom? Então, vamos voltar lá naquela citação da Ellen White. Ela diz que assim como o santuário da terra tinha dois compartimentos, o santuário do céu também tem dois compartimentos. Ué, se Ellen White pode argumentar dessa forma, pela mesma lógica eu posso dizer que assim como havia uma dedicação do santuário por completo quando da dedicação do santuário, também há uma dedicação completa do santuário celestial quando este santuário é dedicado em cumprimento de Daniel 9, verso 27. E quando isso aconteceu? Ao final das 70 semanas. Aí eu pergunto para o Daniel, Daniel, quando que aconteceu o final das 70 semanas? Na ascensão de Jesus Cristo, né? Naquele contexto como um todo ali, quando Jesus morre, ressuscita, é assunto ao céu, ele inaugura o santuário celestial e dessa maneira ele unge o santo dos santos, o santuário por completo, inclusive o lugar santíssimo. Maravilha, Daniel? Vamos pensar um pouquinho mais. Outra citação. Grande Conflito, página 435. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do santuário celestial, então a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu. Daniel, olha que coisa interessante. A exatidão das comparações entre aspectos do que ocorria no santuário da terra e do céu é defendida por Ellen White. Isso quer dizer que nos aspectos aplicáveis, a harmonia entre os dois santuários e suas cerimônias é importantíssima. Vamos dar uma olhada de novo. Olha o que Ellen White está dizendo. Se o santuário da terra era essa figura do santuário celestial, qual pode ser a diferença entre a lei de Deus no santuário da terra e no santuário do céu? Nenhuma. As duas leis têm que ser a transcrição exata uma da outra, porque há harmonia nesse caso.
Então, olha que coisa importante, Daniel. Onde há harmonia na relação entre o santuário da terra e do céu, existe uma harmonia exata. E agora eu te pergunto, qual é o motivo pelo qual nós vamos dizer que não havia uma harmonia exata na dedicação do santuário da terra em relação à dedicação do santuário do céu? Qual é o argumento bíblico que pode ser trazido para quebrar essa harmonia exata nesse ponto específico? É isso que você tem que responder, ok? E basicamente, se você não conseguir dar razões da sua fé nesse ponto específico, o que você vai ter que entender? É que não existe nenhum motivo para se quebrar a harmonia entre os dois santuários em relação à inauguração. E se no santuário da terra o santuário era inaugurado por completo, inclusive no lugar santíssimo, no santuário do céu ele era inaugurado por completo, inclusive no lugar santíssimo, e checkmate para você, tá bom? Mais uma citação de Ellen White. Assim como o ministério de Cristo devia consistir em duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste, semelhantemente, o ministério típico consistia em duas divisões, o serviço diário e o anual, e a cada um deles era dedicado um compartimento do tabernáculo. Ô Daniel, duas grandes divisões, então, é uma expressão que indica a ênfase e o foco de Ellen White ao tratar do tema. Em outras palavras, ela não pretende oferecer uma abordagem minuciosa de divisões menores. Por exemplo, a inauguração do santuário. Eu vou explicar para você. O que Ellen White está dizendo aí? Que o ministério bifásico, ele consiste, ao final das contas, duas grandes divisões. Uma realizada diariamente no lugar santo e aí a outra anualmente no lugar santíssimo. Essa era a grande divisão que acontecia na imensa maioria dos casos. Te dou um exemplo. Nós terminamos lendo aqui 2 Crônicas capítulo 5, né? Quando a gente leu lá as passagens bíblicas. Então veja que coisa interessante. Nesse ano que foi dedicado o Templo de Salomão, quantas vezes os sacerdotes lá entraram no lugar santíssimo? Não foi só no dia da expiação, foi também no dia da inauguração. Agora pensa no ano seguinte, depois que o santuário já estava dedicado. No ano seguinte só foi entrado no Santíssimo no dia da expiação, não teve dia da dedicação. O que isso quer dizer? Que na maior parte do funcionamento do santuário em Israel, só se entrava no lugar santíssimo no dia da expiação. Não se entrava em nenhum outro momento, porque o santuário não era destruído e reconstruído uma vez por ano, para todo ano ter alguém no lugar santíssimo, tanto na dedicação e inauguração, quanto no lugar santíssimo, ou quanto no dia da expiação. Entendeu? Então, por isso, de uma forma geral, essas são as duas grandes divisões. É a ministração no lugar santo e a ministração no lugar santíssimo. Mas em nenhum momento isso nega que havia uma dedicação. E quando a dedicação havia, o santuário por completo era dedicado, inclusive o lugar santíssimo. É muito simples de entender. E se assim era no santuário da terra, como que argumenta Ellen White? Assim também é no santuário do céu, por causa dessa harmonia entre o que acontecia no santuário da terra e no santuário do céu. E a base da Ellen White é o quê? Hebreus capítulo 8. Ministravam em figuras e sombras as coisas celestiais. É checkmate para você, irmão. Entende? Isso é importante de você entender, Daniel. Toda essa argumentação que eu fiz aqui é extremamente simples, é extremamente fácil de ser entendida. E essas são questões que, segundo a Ellen White, você, Daniel, que é um super fiel da Ellen White aí na sua cabeça, deveria estar familiarizado. Isso não pode ser uma novidade para você. Essa é a obra com a qual você tem que estar mais familiarizado na face da terra, segundo a profetisa. E você não sabia do que eu estou dizendo aqui? Isso para você é novidade? Inclusive, esse canal aqui, há 10 anos atrás, publicava um vídeo chamado A Unção dos Santos no Santuário Celestial. Vou colocar um link na descrição para quem quiser assistir. Mas isso para você é novidade hoje, em 2020.
Meu amado, além de tudo, esse é um tema bíblico, isso aqui não é novidade há 3.500 anos atrás. Moisés viveu aqui 1.500 anos antes de Cristo. Foi ele que recebeu a revelação divina, que só devia entrar uma vez por ano no santuário no dia da expiação. Entretanto, foi ele mesmo que entrou no Santíssimo no dia da inauguração. Você está achando que isso é novidade? Você está 3.500 anos atrasado na discussão, meu amigo. E agora para fazer polêmica contra Wilson Paroski na internet. Se arrependa, se converta e se envergonhe da pessoa sem base bíblica que você é. Entretanto, Daniel, deixa eu dizer mais uma coisa para você aqui. Vamos para mais uma citação de Ellen White. Cristo em seu santuário, página 33. Ellen White diz assim: o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo, e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. E aí ela descreve: diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua, diante do lugar santo um altar de expiação contínua. Veja bem, o altar de incenso ficava posicionado no lugar santo, mas sua função transbordava até o lugar santíssimo, ou seja, continuamente havia intercessão no Santíssimo no ritual típico, mas presença física só no dia da expiação. A aplicação e implicações desse tipo de imagem ao ministério celestial de Jesus Cristo é interessante e debatível biblicamente. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quando você vai para Hebreus 9, verso 3, se fala que o altar de incenso pertencia ao lugar santíssimo. Não sei se você se interessa muito pela discussão bíblica, tá, Daniel? Isso é interessante. O que isso revela é que aquele incenso queimado no lugar santo adentrava o lugar santíssimo todos os dias da ministração no lugar santo. Ou seja, o lugar santíssimo não estava alheio ao que estava acontecendo no lugar santo. Isso pode ter várias implicações e aplicações para a obra de Cristo. Inclusive que a obra referida em relação a lugar santo e lugar santíssimo representem mais função do que lugar geográfico. Nem todo mundo concorda com essa implicação dentro do Adventismo do sétimo dia, mas isso pode ser discutido biblicamente. E basicamente o que isso significaria é que Cristo entra no santuário celestial no lugar santíssimo já na ascensão, e nos primeiros 1844 anos ele cumpre aquilo que seria o ministério no lugar santo, e depois começa a última fase, de 1844 em diante, o dia da expiação. Mas não é uma mobilidade geográfica que acontece ali, é simplesmente uma mudança representada pelo que acontecia lá no Santuário da Terra, né, que inclusive foi inspirado justamente no que aconteceria no Santuário do Céu. Outras pessoas acreditam que existe uma mobilidade física. Então, por exemplo, Jesus entra no lugar santíssimo na ascensão, depois o trono de Deus move-se até o lugar santo, onde fica por 1844 anos, e depois passa ao lugar santíssimo para o dia da expiação. O Daniel Silveira, ele tem muito medo de que a gente tenha a liberdade de discordar da Ellen White. Inclusive, por causa disso, o Daniel Silveira, ele gosta de colocar essas citações assim, né? O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Então, se você discordar da Ellen White, por exemplo, você está enfraquecendo a fé do povo de Deus nos testemunhos. Entretanto, parece-me que o Daniel Silveira, ele não entende coisas básicas e simples na discussão sobre a relação entre o Adventismo e a Ellen White, a Bíblia e a Ellen White. Por exemplo, o que acontece com o Daniel Silveira quando ele descobrir que através da sua teologia, da sua postura, das suas crenças, ele, Daniel Silveira, enfraquece a fé do povo de Deus nos testemunhos? Vou dar alguns exemplos e depois arremato a questão. Por exemplo, o que diz a Ellen White? Fundamentos da Educação Cristã, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Ou seja, nada do que Ellen White falou é regra de fé e doutrina. E quem está dizendo isso é Ellen White, não sou eu. Vamos trabalhar com a ideia de que exista uma frase em Ellen White que não exista na Bíblia. Essa frase em Ellen White, seja o que for,
não é regra de fé e doutrina. Agora, o que o Daniel Silveira faz? Pega as frases da Ellen White e quer impor sobre a igreja como regra de fé e doutrina. E isso é uma coisa péssima de se fazer. Inclusive, Ellen White disse repetidas vezes que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Você pode ler, inclusive, no meu livro Pecado e Perfeição, uma avaliação das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dezenas de citações de Ellen White, onde ela diz coisas idênticas ou parecidas, sola escritura e etc. Mas o que acontece com Daniel Silveira da vida? Não acredita na Ellen White quando não convém. É engraçado, não sei se todo mundo sabe, né, que o Daniel Silveira ele é um cara adepto do perfeccionismo, e uma das bases aí do perfeccionismo deles lá é dizer que a única definição de pecado é transgressão da lei. Então eles pegam a frase da Ellen White, única definição de pecado, ou seja, se você crê em alguma coisa diferente daquilo, você é um herege que negou a fé adventista. Só que Daniel Silveira crê que a Ellen White é regra de fé e doutrina e nega que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Em resumo, nosso amigo Daniel Silveira nega a Ellen White descaradamente. Ô Daniel, enfraquecer a fé nos testemunhos é obra de Satanás, cara. Você está enfraquecendo a fé das pessoas que a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, você está indo contra a Ellen White, né? Basicamente é isso. Outro exemplo. Patriarcas e Profetas, página 373. Ellen White diz: a lei não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa, o homem, não a poderia guardar, ou seja, não poderia guardar a lei. Ô Daniel Silveira, até onde eu me lembro, toda a teologia desse lixo de trabalho que você faz, chamado Congresso MV, e os agregados todos ao redor, aí, IAGE, Maísa Ribeiro, TV Terceiro Anjo, Marcos Correia, Karine Correia, Hilton Cruz, todos esses aí, acreditam exatamente no oposto do que a Ellen White diz. Vocês acreditam que na natureza pecaminosa o homem pode guardar a lei, viver sem pecado, isso é perfeito. Pessoal, vejam bem, negar os testemunhos é a obra de Satanás. Vocês estão negando os testemunhos. E são vocês que querem fazer a auditoria teológica em cima de Wilson Paroski, Daniel Silveira, que está nessa na cadeira de Moisés aí agora. Inclusive, na cadeira de Moisés, Daniel Silveira nem conseguiria estar, porque daí ele não ia entrar no Santíssimo no dia da consagração, ia desobedecer a Deus, né, Daniel? Porque também Bíblia também não segue. Ou seja, nessa idolatria a favor da Ellen White, se nega a Ellen White e se nega a própria Bíblia. Essa é a realidade, né? E aí eu queria terminar com um exemplo trazido aí pelo meu amigo Matias, que foi lá no vídeo do Daniel Silveira e perguntou para ele: será que o Daniel nunca viu esse texto? E aí ele cita um texto lá de Review and Herald, 19 de maio de 1905, onde parece que dá a entender que Jesus leva o sangue da expiação para o Santíssimo já na sua ascensão, tá bom? E aí o Daniel Silveira responde através do perfil do Congresso MV e diz assim: vários pastores me mandaram, mas eles cortam o texto antes do fim do parágrafo. Aqui está o texto completo. Mantendo ainda a humanidade, Cristo subiu ao céu, triunfante e vitorioso. Levou o sangue da expiação para o Santíssimo, aspergiu-o sobre o propiciatório e sobre seus próprios vestidos, e abençoou o povo. Logo aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. E aí o Daniel Silveira coloca a explicação dele ali no fim. Jesus aspergiu o sangue no Santíssimo, entre a sua ascensão e a sua volta. Não diz quando. O verbo está no pretérito. Mas o texto foi escrito em 1905, após 1844. Portanto, a conclusão continua sendo que o aspergir o sangue foi em 1844. Para quem não entende o que o Daniel Silveira está querendo dizer, ele está querendo dizer basicamente o seguinte, que quando a Ellen White parecer dizer o contrário do que ele crê, você pega alguma desculpinha ali no texto para tentar fazer parecer com que o Daniel Silveira não está errado. Basicamente é isso. E aí, inclusive nessa hora,
o Daniel Silveira vira exegeta da Ellen White. Se você chegar para o nosso amigo Daniel Silveira e você fizer análises linguísticas dos textos bíblicos, em especial em grego, em hebraico, aramaico, ele vai dizer que isso aí é teologia humana, é pensamento humano, são coisas humanas que são usadas para falar coisas contra a revelação. Quando ele faz a mesma coisa, é esclarecimento, tá? É explicação correta. Ou seja, o Daniel Silveira não trata os outros como ele gostaria de ser tratado. Né? Quando os outros usam argumentos linguísticos para contextualizar as suas compreensões, especialmente no grego, etc., que ele obviamente é totalmente ignorante, aí ele diz, não, isso aí é tudo bobagem, sabedoria humana. Agora, quando ele faz esse tipo de coisa, ele pretende que isso seja a explicação do problema e não tem mais discussão. E agora é uma coisa bem interessante, inclusive, a forma como ele tenta argumentar para se desvencilhar do que Ellen White diz aí em Signs of the Times, 19 de maio de 1905. Veja que ele diz que tem que ver aí com essa questão o tempo em que Ellen White está escrevendo o texto. Então, por exemplo, Ellen White está dizendo que o sangue da expiação no Santíssimo foi colocado em 1844 porque ela está escrevendo em 1905. Mas Ellen White não faz essa explicação, ela não diz isso nesses termos. Essa é uma explicação humana do Daniel Silveira, que inclusive é absolutamente patética. Vamos fazer uma aplicação desse mesmo tipo de lógica imbecil a um outro texto de Ellen White? Ô Daniel Silveira, o grande conflito terminou. Ellen White escreveu isso em 1870, cara. Pecado e pecadores não mais existem. Ou seja, se você tiver esse mesmo tipo de postura que o Daniel tem com a citação aí de Signs of the Times, com a frase final do livro O Grande Conflito, você acaba ensinando uma coisa totalmente equivocada e absurda, que é exatamente o que o nosso amigo Daniel Silveira está ensinando aí nesse comentário imbecil no YouTube. É uma coisa completamente absurda. Não existe nenhum motivo para se crer que Jesus não entrou no Santíssimo do Santuário Celestial desde a sua ascensão. Porque essa é a tipologia do santuário da Terra. E na Terra se ministrava de acordo com figuras e sombras das coisas celestiais. Da mesma maneira era a figura e sombra das coisas celestiais que haveria um ministério bifásico de maior concentração no dia santo e depois de uma concentração especial no Santíssimo. E também isso é figura e sombra das coisas celestiais. Uma coisa não nega a outra. Agora, para Daniel Silveira entender essas questões, é difícil. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês terminando o nosso vídeo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Aliás, vamos ler o verso 3, né? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem, esse texto diz uma coisa extremamente pesada. Se a palavra de Deus, o evangelho, a verdade está encoberta para alguém, é porque o diabo cegou o entendimento da pessoa. Mas como que o diabo tem autoridade de cegar o entendimento de uma pessoa? É porque essa pessoa é descrita como incrédula. E é exatamente incrédulo o adjetivo que qualifica o nosso amigo fariseu Silveira. Daniel, você é um incrédulo. Você quer mais provas do que aqui já estão colocadas? Você não crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Inclusive, para você na prática, Ellen White é a única regra de fé e prática. Você não crê, inclusive, em Ellen White, porque para você a natureza pecaminosa não impede o homem de guardar a lei. Mas Ellen White diz, cara, na natureza pecaminosa, este homem não poderia guardar a lei. É porque você é um incrédulo com a Ellen White e com a Bíblia que o seu entendimento é cego. Não é uma mera questão de burrice. É uma questão de burrice espiritual, fruto da rebeldia contra Deus, fruto da incredulidade. Por isso você é cego. E por isso você é um cego
guiando cegos através do seu canal ridículo. Tá claro para você a mensagem, irmão? Então, se arrependa e se converta enquanto há tempo. Um abraço.